Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula e o nosso assunto de hoje será Sistema ABO e Fator RH. Então pessoal, em relação ao Sistema ABO, no início do século XX, o médico austríaco Karl Landsteiner verificou a existência de incompatibilidade sanguínea entre certas pessoas. Então, quando o sangue de diferentes pessoas eram misturados, em certos casos ocorria a aglutinação das hemácias, formando aglomerados. Naturalmente, durante uma eventual transfusão de sangue, isso poderia representar um sério risco para a saúde do receptor. Por isso a importância dos estudos nessa área, pessoal. Assim, com base nessas observações, o sangue humano foi classificado em 4 tipos, chamados de sangue tipo A, sangue tipo B, sangue tipo AB e sangue tipo O, que caracterizam o sistema ABO, pessoal. Então, pessoas do grupo A apresentam um antígeno chamado de aglutinogênio A. Por outro lado, pessoal, as pessoas do grupo B apresentam o antígeno aglutinogênio B. E então, as do grupo AB apresentam ambos os tipos de antígenos. No caso, o antígeno A e o antígeno B, pessoal. E por último, as pessoas do grupo O, que não apresentam nenhum desses antígenos. Bem, aglutinogênios são glicoproteínas presentes na superfície das hemácias do sangue humano, pessoal, ok? Além disso, a incompatibilidade sanguínea ocorre quando os aglutinogênios reagem com certas substâncias do plasma sanguíneo, pessoal, que são chamadas de aglutininas, formando a aglutinação. O termo aglutininas é usado para indicar que esses anticorpos provocam a aglutinação das hemácias. Desse modo, os anticorpos impedem que as hemácias ou outros organismos invasores se espalhem no organismo, auxiliando no processo de fagocitose pelos glóbulos brancos, pessoal, ok? Então, a aglutinação é a aglomeração de pequenas massas de células, pessoal. Então, nesse caso aqui, nós podemos observar as hemácias, notem que elas não estão o quê? Aglutinadas. Por outro lado, nessa situação aqui, vocês podem observar a aglutinação de hemácias, ok? Então, assim foi explicado por que tantas pessoas morriam depois de algumas transfusões de sangue. Era justamente porque ocorria a aglutinação de hemácias devido à incompatibilidade entre os tipos sanguíneos, pessoal. Então, nós temos aqui, olha, aglutinogênios e aglutininas do sistema ABO. Notem aqui no quadro os tipos sanguíneos. Nós temos aqui, olha, sangue do tipo A, B, AB e O. Nós temos aqui o aglutinogênio correspondente, que está presente nas hemácias. E aqui nós temos a aglutinina correspondente, que está no plasma, ok? Então, pessoal, uma pessoa de sangue A, nesse caso aqui, apresenta aglutinogênio A,
que é um antígeno, ok? E também a aglutinina anti-B, que é um anticorpo, ok? E isso significa que seu sangue irá reagir, ou seja, aglutinar na presença de aglutinogênio B, que no caso seria esse aqui. Dessa forma, uma pessoa que tem sangue tipo A não pode receber sangue de uma outra pessoa que seja do sangue tipo B, pessoal. Além disso, uma pessoa de sangue tipo AB, como vocês podem observar aqui, por não ter aglutininas, como vocês podem estar observando bem aqui, olha, no detalhe, vai poder receber sangue de pessoas dos outros grupos sanguíneos. Então, isso é bem interessante, pessoal. Além disso, uma pessoa de sangue tipo O, como esse caso aqui, não tem aglutinogênios. Observe que olha, a ausência deles, ok? Então, essa pessoa do sangue tipo O, ela vai poder doar sangue para os outros tipos sanguíneos, pessoal. Então, isso é bem interessante de se notar. E essa relação de compatibilidade sanguínea que vocês estão observando, ela está considerando apenas o sistema ABO, pessoal. Então, aqui na imagem, como vocês podem estar observando, a compatibilidade sanguínea no sistema ABO de uma forma mais simplificada. Então, notem aí que o indivíduo que apresenta, né, o tipo sanguíneo O, ele pode doar, né, para os demais grupos sanguíneos, como as pessoas do grupo sanguíneo A, B e AB, e naturalmente uma pessoa do grupo sanguíneo O também, né, pode doar para outra pessoa do grupo sanguíneo O. Dessa forma, a pessoa que apresenta, né, o grupo sanguíneo O é considerado doador universal, porque pode doar sangue para todos os outros grupos sanguíneos, pessoal, levando-se em consideração apenas o sistema ABO, ok? Então, da mesma forma, uma pessoa do grupo sanguíneo A, por exemplo, pode doar sangue para uma outra pessoa também do seu mesmo grupo sanguíneo, doando, e também pode receber. Além disso, essa pessoa do grupo sanguíneo A pode receber sangue de um indivíduo do grupo sanguíneo O e doar para o indivíduo do grupo sanguíneo AB. Da mesma forma, um indivíduo do grupo sanguíneo B pode doar sangue e receber sangue para outro indivíduo do mesmo grupo sanguíneo que o seu, além de poder doar sangue para o indivíduo do grupo sanguíneo AB. Dessa forma, como vocês podem observar, o grupo sanguíneo AB, né, uma pessoa que pertence a esse grupo sanguíneo pode receber sangue de todos os outros indivíduos que apresentam outros grupos sanguíneos. Além disso, o indivíduo do grupo sanguíneo AB pode doar e receber sangue de um outro indivíduo do grupo sanguíneo AB também, né, semelhante ao seu. Por esse motivo, o grupo sanguíneo AB, né, ele é muito versátil, porque pode receber sangue de todos os outros tipos de indivíduos com diferentes grupos sanguíneos. Dessa maneira, a pessoa que tem o sangue do tipo AB é considerado receptor universal. Teste para determinar o grupo sanguíneo. Então, pessoal, o teste é feito com 2 gotas de sangue colocadas uma em cada extremidade de uma lâmina de microscopia, com uma gota de soro com aglutinina anti-A e uma e anti-B em outra. Pessoal, o soro é a parte líquida do sangue obtida após a coagulação. Então, vocês podem notar que no laboratório esse procedimento ele pode ser realizado, né, com a deposição aí de uma gota, né, de aglutinina anti-A em uma lâmina de microscopia, ok? E uma outra gota em outra lâmina de microscopia, né? Então aí você vai observar que desse experimento vai se poder obter os seguintes resultados, como vocês podem estar observando aqui nessa imagem.
Então, notem que, olha, a aglutinina anti-A, aqui no detalhe, e aqui, olha, a aglutinina anti-B, no detalhe. Então, numa lâmina, né, de microscopia, quando se coloca 2 gotas de sangue, pode ser em cada extremidade da lâmina, como aqui na imagem, vai se observar esses resultados. Se ocorrer aqui, olha, como está indicando esse sinal positivo, a aglutinação nessa gota de sangue, que foi o que? Uma gota de sangue que recebeu a aglutinina anti-A, e caso não ocorra a aglutinação nessa outra gota de sangue que recebeu a aglutinina anti-B, então esse indivíduo ele é do grupo sanguíneo A. Por outro lado, se não ocorrer a aglutinação na gota de sangue que recebeu a aglutinina anti-A, mas ocorrer a aglutinação na gota de sangue que recebeu a aglutinina anti-B, esse indivíduo ele é do grupo sanguíneo B. De outra maneira, se em ambas as gotas de sangue ocorrer o processo de aglutinação, nós podemos concluir que esse indivíduo é do tipo sanguíneo AB. Por outro lado, se não ocorrer o processo de aglutinação em nenhuma das gotas de sangue, podemos concluir que esse indivíduo é do grupo sanguíneo O. Genética do sistema ABO, pessoal. Então, vejam bem, os fenótipos, né, sangue tipo A, sangue tipo B, AB e O, são determinados por um gene que possui 3 formas alélicas. Nesse caso aqui seria o Izão A, o Izão B e o Izinho. Trata-se, portanto, de um caso de alelos múltiplos, pessoal. E a relação de dominância entre esses 3 alelos pode ser representada assim, pessoal. Os alelos Izão A e Izão B são codominantes entre si, como vocês podem estar observando, pois no heterozigoto produzem ambos os tipos de antígenos, pessoal. E o alelo Izinho é recessivo para os demais. Uma coisa importante também, né, de comentar é que esses alelos estão localizados no par 9 do cromossomo. Aqui, pessoal, nós podemos observar a relação que existe entre genótipo e fenótipo, pessoal. Então, notem aqui, olha, que o genótipo de um indivíduo que tem esse fenótipo, que é o grupo sanguíneo A, ele pode ter as seguintes combinações de alelos. Ele pode ser homozigoto, se tiver 2 cópias do mesmo tipo de alelo, nesse caso o Izão A, observem aí, ou ele pode ser heterozigoto, se apresentar apenas uma cópia de cada alelo. No caso aqui, olha, o Izão A e o Izinho, ok? E esse indivíduo ele vai apresentar na superfície das hemácias o antígeno ou aglutinogênio A, tudo bem? Além disso, no plasma, né, nós vamos observar a presença do anticorpo, né, anti-B ou aglutininas. Então, isso é bem interessante, pessoal. Aqui nós também podemos observar que um indivíduo que tem esse fenótipo, que é o grupo B, pode apresentar esse genótipo aqui, com 2 cópias do mesmo tipo de alelo, nesse caso o Izão B, e aí esse indivíduo ele vai ser o quê? Homozigoto, ou ele pode ser heterozigoto, quando apresentar cópias diferentes, nesse caso aqui, uma cópia do alelo Izão B e uma cópia do alelo recessivo, que é o Izinho. Esse indivíduo, pessoal, ele vai apresentar hemácias com o aglutinogênio B. Notem que esse antígeno é diferente do anterior, ok? E esse indivíduo também vai apresentar no seu plasma aglutininas chamadas de anti-A, né? Que são os anticorpos, né? Anti-A. Observem aqui que nessa representação didática, elas são
representadas de formas diferentes, ok? E aqui, no caso do indivíduo que tem esse fenótipo, ou seja, ele é do grupo sanguíneo AB, ele vai apresentar uma cópia do alelo isão A e outra cópia do alelo isão B, pessoal. Dessa maneira, esses alelos vão condicionar a presença dos dois tipos de antígenos ou aglutinogênios, que é o A e o B, na superfície das hemácias. E esse indivíduo não vai apresentar nenhuma aglutinina no plasma, ok? E por último aqui, o indivíduo que tem esse fenótipo, né, do grupo O, vai apresentar esse genótipo, duas cópias do mesmo tipo de alelo recessivo, no caso o izinho. E notem, pessoal, que as hemácias não vão apresentar na sua superfície nenhum dos dois tipos de antígenos ou aglutinogênios. Em contrapartida, no plasma vai ser possível identificar os dois tipos de aglutininas, anti-A e anti-B, ok? A utilização da letra I, como vocês podem estar aí observando, vem da palavra isoaglutinação, que é a aglutinação ocorrida na transfusão de sangue de indivíduos da mesma espécie, ok? Sistema RH de grupos sanguíneos. Então, pessoal, outro sistema de classificação de grupos sanguíneos é chamado de sistema RH, né? Esse termo aí, RH, ele vem das iniciais de Rhesus, ok? Que é o gênero de macaco no qual esse antígeno foi descoberto inicialmente, pessoal. Então, cerca de 85% das pessoas possuem em suas hemácias o antígeno RH e são chamadas, portanto, de RH positivas. Então, aqui a representação indicando, né, que essas pessoas são RH positivas. Além disso, né, as que não têm esse antígeno são conhecidas, pessoal, como RH negativas, sendo representadas geralmente dessa forma. Nesse caso aqui seriam 15% da população, ok? Além disso, pessoal, embora vários alelos estejam envolvidos na herança do fator RH, didaticamente, né, para efeito de incompatibilidade de grupos sanguíneos, pode-se considerar apenas um par. Nesse caso aqui seria o desão, o alelo dominante, né, que faz aparecer esse antígeno, ok? E o alelo desíneo, que no caso seria recessivo, e não faz aparecer esse antígeno, pessoal. Dessa forma, nós temos a seguinte relação entre genótipo e fenótipo, ok? Então, notem aqui que o indivíduo que apresenta esse fenótipo, ou seja, que é RH positivo, ele pode ser homozigoto ou ele pode ser heterozigoto, já que o alelo que condiciona, né, esse fenótipo, ele é um alelo dominante. Então, ele pode aparecer tanto na condição de homozigoto no indivíduo quanto heterozigoto. Além disso, né, o fenótipo RH negativo, ele é condicionado quando a pessoa apresenta duas cópias do alelo recessivo, que nesse caso aqui seria o Dzinho, tudo bem? Então, nesse caso aqui dos indivíduos que são RH positivo, o que ocorre nas hemácias, pessoal? Ocorre aí a presença do antígeno RH. Se a pessoa for RH negativa, ela não vai apresentar o antígeno RH, tudo bem? Além disso, se a pessoa apresentar esse fenótipo RH positivo, no plasma dessa pessoa não vai estar presente o que? Anticorpos, né? Anti-RH, como vocês podem estar aí observando nesse quadro. E a pessoa que é RH negativo, ela pode apresentar anticorpos anti-RH se ela receber hemácias com antígeno RH.
Isso pode acontecer em algumas situações específicas, pessoal, como nós veremos um pouco mais à frente. Aqui nós podemos observar uma relação um pouco mais completa da compatibilidade entre os diferentes tipos sanguíneos, quando se leva em consideração não apenas o sistema ABO, como também o fator RH. Então, pessoal, nós temos aqui, olha, uma pessoa que ela é do tipo sanguíneo A, né, RH positivo, como vocês podem observar, ela pode receber sangue de pessoas que tenham esse tipo sanguíneo, ou seja, que sejam do mesmo tipo sanguíneo do dela, que no caso seria aí o grupo sanguíneo A, e também do grupo sanguíneo O, porque o O ele é um doador universal. Mas note que, além disso, é importante ressaltar a questão do fator RH. Então, a pessoa que é RH positivo, ela pode receber sangue de uma outra pessoa que é RH positivo também, ou sangue de uma outra pessoa que seja RH negativo, como vocês podem estar aí observando. E essa pessoa aqui, né, ela pode doar sangue para alguém que seja A positivo e também para AB positivo, pessoal. Ok? Por outro lado, uma pessoa que seja portadora desse tipo sanguíneo, que é o A, e não tenha o fator RH, nesse caso ela vai ser A negativa, então ela pode receber sangue de alguém que é do grupo sanguíneo A ou do grupo sanguíneo O. Só que essa pessoa tem que ser RH negativo também, que nem ela. Ou seja, uma pessoa que é RH negativo, ela não pode receber sangue de alguém que seja RH positivo, pessoal. Tudo bem? E em relação à doação, ela pode doar sangue, né, para esses tipos sanguíneos aqui, ok? E da mesma forma, uma relação semelhante pode ser estabelecida para os demais grupos sanguíneos, como se pode observar aqui no gráfico, sempre respeitando a questão da compatibilidade entre os tipos sanguíneos e também o fator RH. Eritoblastose fetal. Então, pessoal, é uma doença que acomete o feto quando uma mulher de sangue com RH negativo gera um filho com o sangue, né, RH positivo. Nesse caso, vindo de um pai com RH positivo. Então, observando aqui nesse heredograma, nós podemos ver como isso pode acontecer. Então, nós temos aqui, olha, a mulher sendo representada por esse símbolo. Observe aqui, olha, a união, né, representado por essa linha horizontal que denota casamento. E aqui esse indivíduo, né, esse homem, ele tem esse fenótipo, ele é RH positivo. Tanto faz ser um indivíduo homozigoto quanto um indivíduo heterozigoto, nesse outro caso aqui. O casal ele vai ter 100% de probabilidade de ter um filho com esse fenótipo RH positivo se o pai for homozigoto dominante, como vocês podem estar observando, porque a descendência vai ser formada por heterozigotos. E como o alelo que condiciona o fator RH ele é um alelo dominante, basta uma cópia dele. Por outro lado, se o pai for heterozigoto, metade da prole, ou seja, 50%, pode ter o fenótipo RH positivo e a outra metade pode não ter. Mas, de qualquer forma, né, em ambos os cenários, a mulher, né, que ela é RH negativo, ela pode vir ter um filho com RH positivo, caso ela tenha um filho que herde o alelo dominante, né, do pai, que é RH positivo. Então, pessoal, durante a primeira gravidez, a mãe ela produz anticorpos anti-RH, como nós podemos observar aqui nesse cenário, pessoal, para a eritoblastose fetal, também conhecida como doença hemolítica do recém-nascido. Então, observe que, olha, o feto é RH positivo. Então, durante a primeira gravidez, as hemácias do filho, elas entram em contato com o sangue da mãe, especialmente aí durante o parto. E com isso, induzem a produção de anticorpos anti-RH pela mãe. Então, pessoal, passado aí, né, a primeira gravidez,
a mulher passa a ter no seu organismo anticorpos RH, pessoal. Vocês podem estar observando aqui nessa representação didática. Então, durante a segunda gravidez, os anticorpos da mãe destroem as hemácias do filho, nesse caso aqui o segundo filho, que tem aí, né, o fator RH positivo, pessoal. Como vocês podem estar aí observando nessa representação didática. Portanto, se o primeiro feto for RH positivo e a mãe não tomar o soro anti-RH, que destrói as hemácias RH positivo fetais, o segundo feto, como nós vimos no slide anterior, ao nascer com RH positivo, pode ser acometido por uma anemia, ter produção excessiva de bilirrubina, acarretando pele amarelada, pessoal, que é conhecida essa condição como icterícia, além de danos cerebrais e até mesmo a morte da criança, pessoal. Então, por isso é muito importante ser feito aí durante a gravidez um pré-natal, que leva em consideração todas essas particularidades. E muito obrigado pela atenção.